Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Estamos dando início ao 4º episódio do podcast Podtude, o podcast da Clínica Gratitude. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece a gente ainda, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Oliveira, eu sou psicólogo e proprietário da Clínica Gratitude. E a Clínica Gratitude ela fica situada na cidade de Jaguariúna, na Avenida Lauro de Carvalho, número 1001, a Clínica Roxinha, ok? Bom, e na Clínica Gratitude, como, né, quem já acompanha a gente aqui já sabe, né, a gente trabalha em 3 esferas do que se configura saúde mental. Então nós temos aí a esfera de prevenção, que é o podcast Podtude, né, que a gente compartilha informação, a gente traz bastante instrução ali de como prevenir, de como tratar, como prevenir, né, como evitar, melhor dizendo, que você venha ter algum problema, alguma condição de saúde, né, e além do podcast também, nós temos aqui na Clínica Gratitude 3 e-books. Quais são esses e-books? O primeiro e-book que a gente lançou é o e-book Adolescentes e as Redes Sociais. É um e-book que foi produzido pelo psicólogo Jonathan Ribeiro. É um e-book muito legal, ele é gratuito, já está disponível, tá? No link do nosso bio do Instagram e também vai estar disponível aqui na legenda do vídeo. É um e-book que ele fala justamente sobre essa questão das redes sociais, como trabalhar essas questões com adolescentes. É um e-book para pais, para filhos, tem dicas, instruções, tem dica de filme, técnicas para comunicação com adolescente. É um conteúdo muito rico, muito bacana mesmo. Temos também o nosso segundo e-book, que é o Diabetes para Além do Açúcar. O e-book muito bacana também, que é o e-book da nossa Nutri, né, a Fabiane, junto com o chefe Jean Martins. É um e-book que a gente fala sobre a doença, né, sobre a diabetes, a gente fala bastante ali sobre como prevenir, formas de tratamento, e além, né, também de ter todas as informações a respeito da doença, o e-book, ele também é um e-book de receitas. Então a gente tem ali receitas salgadas, sobremesa, tem shakes, se eu não me engano, shots, né, várias tipos de comida ali, que é acessível para todas as pessoas, tá? Então, mesmo que seja uma sobremesa, né, ele não se restringe ali a ninguém, né? Qualquer pessoa pode consumir, mesmo tendo ali, né, a diabetes. E o nosso terceiro e-book é o e-book do Setembro Amarelo, que foi produzido por 5 psicólogos da Clínica Gratitude. É um e-book que a gente traz ali bastante formas também de instrução, prevenção, formas de lidar com pessoas que estão em sofrimento, pessoas que não estão bem. Se você também não está bem, é um e-book que ele também pode te ajudar com dicas, estratégias. Ele é um e-book interativo, você consegue acessar vídeo, você consegue acessar bastante conteúdo por ele. É um e-book muito, muito legal e esse e-book também está disponível gratuitamente, tá bom? Todos os e-books estarão disponíveis aqui na legenda do vídeo e também estão disponíveis no nosso Instagram, no link da bio, Instagram, @clinica.gratitude e o Demudo igual o Podtude, tá bom? Bom, essa é a nossa área de prevenção. Além da prevenção, nós temos também a parte de manutenção, que se configuram os atendimentos clínicos, né? Então, na Clínica Gratitude, nós temos psicólogos, psicopedagoga, nós temos nutrição, nós temos fono. Então, se você, né, tiver precisando de ajuda de algum desses profissionais, de alguma dessas especialidades, você pode entrar em contato com a Clínica Gratitude, que nós estamos à disposição, né, para ajudar você. Atendemos particulares, convênios, então só entrar em contato que a gente marca um horário para você, ok? E por fim, nós temos também a esfera de desenvolvimento. E desenvolvimento se configuram palestras, a gente faz palestras em empresas, a gente oferece também grupos, né, recentemente ano passado, né, em outubro, a gente teve o primeiro encontro do grupo de mães da Clínica Gratitude, que foi muito bom, foi muito produtivo mesmo. Entra lá para você conferir, tá bom? Então, essas são as esferas de atuação da Clínica Gratitude, né? Nós tentamos ali sempre estar presentes nessas 3 esferas, porque a gente entende
justamente que saúde mental não é só, né, a sessão, a terapia, aquele momento, mas quando você tem qualidade de vida, quando você tem de fato ali saúde mental, né, quando você está bem, quando você consegue estar bem para sair, socializar, estar com pessoas, isso também é saúde mental e nós promovemos tudo isso, né? E pensando, né, justamente nessa parte, então, né, de prevenção, estamos aqui hoje no 4º episódio do podcast Poditude, com o tema Quando Comer Vira Desafio. Nós escolhemos esse tema hoje para falar, porque é uma coisa que está muito em alta hoje, porque quando nós falamos sobre desafio, nós estamos trazendo aqui a questão da seletividade alimentar, tá? Que nós vamos falar sobre isso hoje aqui, né, com as profissionais que estão aqui presentes, que inclusive, né, deixa eu já apresentá-las, né? Sejam muito bem-vindas a esse 4º episódio. A Raíssa voltando, né, Raíssa? Sim. Nessa temporada. E a Natália, que já esteve aqui na temporada anterior, tá aqui novamente hoje. Sejam muito bem-vindas. Bom, Obrigada. Eu me apresentei, né? E agora eu vou pedir para vocês se apresentarem também pra gente conhecer um pouco melhor, ok? Então eu vou pedir pra Ana começar e depois a Raíssa, pode ser? Obrigada, lá, Fernando, pelo convite. Agradeço muito, é uma honra estar aqui. Eu sou a Natália Rossi, sou nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento. Trabalho com nutrição comportamental, com neurociência do comportamento alimentar e também trabalho com agora, estou me pós-graduando em nutrigenética e nutrigenômica. Eu atuo em consultório próprio em Itatiba e diversas clínicas também lá. Atendo online também. Ótimo, legal. E aí, Raíssa? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raíssa, sou fonoaudióloga clínica lá da Gratitude, sou formada pela PUC Campinas, faço uma pós-graduação atualmente em alfabetização e letramento e estou muito feliz de estar aqui de volta também para falar sobre esse tema que tem surgido muito mais recentemente, né? Eu, inclusive, me caracterizo como uma pessoa com uma leve seletividade ali para algumas coisas. Então, fico muito feliz de conseguir estar falando aqui sobre isso com vocês hoje. Muito feliz também de estar conhecendo a Ana pela primeira vez, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada de novo pelo convite e por estarem aqui acompanhando a gente. Eu que agradeço vocês e agradeço você, né, também aí de casa, que tá acompanhando a gente, né? Se você gosta do conteúdo da Clínica Gratitude, se você gosta do podcast, né, não deixa de se inscrever no canal, de deixar um like, deixar um comentário, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, tá? Pensando nessa questão dos algoritmos, né, é assim que o YouTube entende, né, que você gostou desse conteúdo e assim ele acaba justamente por indicar para outras pessoas, né? Então não deixa de escrever, deixar um like, um comentário. E vamos lá, né? Vamos iniciar então esse bate-papo que, como todos os outros, eu sempre falo isso, né? Acredito que vai ser muito rico, vai ser muito bacana. Bom, então hoje, né, como eu disse, o tema do nosso episódio é Quando Comer Vira Desafio. E assim, é uma questão que realmente... eu vou falar que, assim, eu tô aqui, hoje até comentei com as meninas, né, que eu tô mais como um ouvinte também, né, vou aprender muito aqui com vocês, porque é uma área da qual eu não tenho tanta ali atuação, né, dentro da psicologia, às vezes a gente acaba pegando alguns casos, a pessoa até traz ali que tem uma seletividade e tal, mas eu vejo que o trabalho e a atuação dentro dessa área em específico acaba sendo muito com vocês mesmo, né? Mas o que eu quero trazer é que, assim, dentro da minha atuação como psicólogo, eu tenho ouvido muito falar sobre essa questão de seletividade. E por isso, até mesmo, que eu pensei na possibilidade de a gente trazer um episódio sobre isso para a gente poder realmente esclarecer mitos, verdades, o que é seletividade, o que não é seletividade, porque aparentemente, né, existem outros termos e transtornos também que estão atrelados, algumas coisas se confundem, né? Às vezes a seletividade acaba sendo...
um fator ali para muitas pessoas, até pela questão mesmo de não saber, né? De determinação de um diagnóstico, não é bem assim que funciona, né? Até porque a gente tem ali algo que a gente chama de critério diagnóstico, né? Que você precisa ter várias ali questões para poder, então, estar inserido dentro de um diagnóstico. A seletividade pode ou não ser um deles, né? Então, entender tudo isso é muito importante para que a gente possa até mesmo... como a gente bem falou, né? Se prevenir, né? Opa, peraí, percebi alguma coisa aqui, deixa eu buscar ali um profissional, um especialista para entender melhor e, consequentemente, então, encontrar aí, né, a melhor forma de trabalhar essas questões, né? Bom, então eu queria ver com a Raíssa primeiro, né? Perguntar para a Raíssa primeiramente. Raíssa, o que é a seletividade alimentar? Queria que você explicasse isso pra gente, que você trouxesse pra gente aí de uma forma pra gente, né, conseguir entender o que seria de fato, então, a questão da seletividade alimentar. Vamos lá. Tá bom, então. Então, né, a seletividade alimentar, ela vai ser definida como um comportamento com diversas características ali, principalmente quando a gente está querendo dizer de uma exclusão ou uma recusa, né, dessa variedade de alimentos, podendo ser uma coisa que ela é crônica, ou seja, pelo resto da vida dessa pessoa, desde a introdução alimentar até a vida adulta, no processo do envelhecimento, ou também uma coisa transitória ali, dependendo de uma situação, ou dependendo do fator que desencadeou essa seletividade, né? Às vezes é uma pessoa que passou por algumas questões psicológicas, ou que tem memórias, né, alimentares, assim, por assim dizer, com experiências, né, negativas em relação à comida, seja porque passou por alguma questão de um distúrbio alimentar ou por alguma outra questão envolvida, né? E aí essa pessoa vai ter essa condição com ela, ou também, às vezes, por um distúrbio sensorial, né? Também existe essa questão dos distúrbios sensoriais também, né? Porque os distúrbios sensoriais, eles estão muito relacionados com as questões de textura também, né? De cheiros e visuais, né? E questões auditivas e tudo mais, né? E é importante também a gente dizer que a seletividade alimentar, ela vai ser baseada em uma tríade, né? Em 3 situações, assim, comuns. Que é essa questão da recusa alimentar, ou um repertório alimentar que ele é muito limitado, ou uma frequência de ingestão alimentar única, né? Então, a pessoa vai comer muito daquilo e aí vamos dizer que, por assim dizer, ela enjoa, né? De, por exemplo, escuto muito falar isso com frutas normalmente. A pessoa às vezes passou muito tempo comendo uma mesma fruta e ela enjoou dessa fruta e aí ela começa a se tornar seletiva especificamente com essa fruta. Então, a seletividade alimentar, ela é um espectro também. Tem muitas questões. A gente tem que avaliar muitas coisas ali do que está gerando essa seletividade, qual que é o histórico, diferenciar dos outros distúrbios alimentares que a gente tem, né? Que a Ana pode falar com mais propriedade também. Mas, em suma, a seletividade alimentar, então, vai ser definida por essa recusa e essa exclusão desses alimentos do cardápio dessa pessoa, né? É isso. Em definição, é isso, né? Agora, em questão dos outros distúrbios, aí acho que a Ana pode explicar também, assim, com mais propriedade também. Ok. Nossa, é bem mais amplo do que eu imaginava. Porque realmente, assim, acaba vindo muito dentro de uma situação, como eu disse, né? Dentro de uma situação de... Não que não seja, mas dentro daquela situação problema, né? Porque, por exemplo, você usou o exemplo da fruta e eu me identifico. Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu amava comer maçã. E hoje é uma das frutas que eu menos gosto e eu falo muito isso, eu enjoei, eu comi muito, né? E é interessante a gente ver que, assim, existem realmente vários níveis, né? Nesse sentido. E existem esses níveis que, assim, não sei até que ponto, né? Isso seria... patológico, né, no sentido que a gente fala patológico significa doentio, né, ou seja, não saudável, né, porque tem situações que, né, são naturais, né, por exemplo, eu não deixo de comer maçã se tiver, por exemplo, numa salada de fruta ou algo assim, mas eu não sou aquela pessoa que eu vou no mercado e eu compro a maçã porque eu realmente não tenho mais vontade, né, mas o que eu vejo também, assim, Raíssa, que aí entra um outro ponto, que a seletividade, ela está muito atrelada ao autismo, né? E aí vem essa questão, que é por isso que eu falo pra você assim, que eu achei muito interessante essa definição que você trouxe, porque sempre vem justamente dentro de um ponto patológico, né? No sentido de estar trazendo prejuízo.
E nem sempre, então, é assim, né? A seletividade não necessariamente ela vai trazer prejuízo. Acho que depende, porque justamente é um espectro. Acho que vai muito também aí, talvez até a Ana também pode trazer que existem formas ali até mesmo da gente suplementar, dependendo do que Sim. for, né? Estratégias pra gente ver até mesmo se é dentro do que você diz. Se é sensorial, se é por sabor, se é textura e afins, né? E no caso, Raíssa, até te pergunto, a Nuteia sempre tem a seletividade ou não? Como que é essa questão da seletividade associado ao TEA? Tá. Então, é uma coisa que você falou muito importante, né? Assim, de que eu vou também me usar de exemplo. Eu, por exemplo, não gosto muito de carnes vermelhas. Mas eu não gosto não quer dizer que se for a única coisa que tiver, eu não vou comer. Né? Porque Sim. também é isso que a gente falou, não é só o não gosto, né? A seletividade, ela não é só não gosto ou não quero, tem muitas outras questões Sim. envolvidas. Quando a gente está falando da questão principalmente do autismo, a gente tem que levar em consideração o cognitivo dessa criança, a gente tem que levar em consideração o ambiente que ela está inserida, se no ambiente que ela está inserida é para ela, dada oportunidades também dela experimentar esses novos alimentos, porque uma criança ela é muito influenciada pelo ambiente que ela tá. Então, se no ambiente que ela tá, por exemplo, não é um ambiente em que ela é ofertada muitas frutas durante o dia, ela vai ter dificuldade de comer fruta. Sim. Né? Então, assim, né? Ou que nem já escutei muito. Ah, porque na escola ele come de tudo, e aí chega em casa ele não quer comer. Né? Por que ele não quer comer quando tá em casa? Porque em casa ele não é ofertado aquilo, na escola ele é. Entendi. Né? E é importante também a gente dizer, gente, que seletividade alimentar não é critério diagnóstico de autismo. Pois é. Tá? Que é isso que a gente tava falando. Não é porque uma pessoa é seletiva que significa que ela seja autista, né? Porque, como você falou no começo, o autismo ele tem muitos critérios diagnósticos que a gente também tem que levar em consideração para além da seletividade alimentar. Sim. Então, isso é uma coisa que, assim, mães e pais ficam muito preocupados quando a criança começa a apresentar uma seletividade, porque já acha, é autista, né? Então, por isso que ele tá com uma seletividade. Não necessariamente. Eu já atendi um caso de um menino que ele tinha uma questão de que a mãe tinha muito medo dele engasgar com os alimentos na introdução alimentar, e ela batia tudo no liquidificador e dava pra ele na mamadeira. Tá. E aí, por causa disso, ele passou a não querer aceitar texturas crocantes, porque ele estava acostumado com as texturas pastosas. Nossa. Mas ele não era autista. Sim. Era uma questão de uma memória alimentar em relação a isso. Né? A seletividade alimentar, ela pode surgir em crianças também que não têm nenhum diagnóstico necessariamente. Sim. Né? Sem alteração comportamental ou sem alguma outra característica associada, né? Ela, como a gente falou, né? Pode estar ligada apenas a questões sensoriais, que são comportamentos isolados. Pode ser uma questão da cor do alimento, que ali às vezes não é muito atrativa para uma criança, né? Porque existe muito disso também, de que, mas eu vou ter que perder meu tempo de cortar a maçã no cubinho, no formato XYZ para a criança comer. Se for atrativo para ela, sim. Sim. É necessário, porque tem que ser uma coisa legal, né? Não é nada forçado, né? Não tem que forçar a criança a comer, porque ela vai ter uma memória ruim e ela pode se tornar seletiva por conta disso. Né? Então, no autismo, especificamente, a gente está falando muito de questões sensoriais, mas também de outras, porque crianças autistas têm questões sensoriais para além da seletividade. Tem a hipersensibilidade auditiva, tem a questão da temperatura, né? Que muitas têm a necessidade, por exemplo, de deitar no chão, porque o chão é gelado. Sim. Né? E isso é alguma coisa de autorregulação para eles, então também tem que entender que uma coisa é uma criança ter autismo e ser seletiva, e outra coisa é ela ser seletiva e ser autista. Não necessariamente a mesma coisa. É bem bacana até a gente trazer aqui o que seria essa questão de critério diagnóstico, né? Porque assim, o critério diagnóstico é justamente o que a gente tem ali enquanto informação que já está regulamentado, tudo, enquanto DSM e afins, né? Pra gente entender que realmente aquilo se trata de um transtorno, né? Então, por exemplo, eu estar triste significa que eu tenho depressão? Não. Né? Eu posso estar triste porque, de repente, sei lá, eu perdi o ônibus que eu tinha que ir para trabalhar, eu estou triste. Mas a tristeza faz parte da depressão? Muitas vezes sim, né? Mas não dá pra gente definir a depressão apenas com um único sentimento, né? Então, a gente tem que olhar ali o sentimento, a intensidade,
a frequência, o tempo que ele já vem aparecendo, né? Dentre outros sintomas, para então a gente olhar para aquilo e falar assim, ó, considerando que tem isso, isso e isso, nesse determinado tempo e nessa intensidade e frequência, então sim, é depressão, né? Então isso que é o critério diagnóstico que a gente fala. Quais são ali, né, as informações, como se fosse um exemplo aqui, né, bem assim, mas como se fosse um checklist, né? Então tem que estar dentro dessas informações pra gente poder definir, então, que sim, está dentro desse diagnóstico. Caso contrário, não. Então pode ser, aí a gente chama de diagnóstico diferencial. Então pode ser outra coisa que aí a gente investiga, né, mais a fundo pra ver o que pode ser. Né? E é muito interessante isso também que você falou, Raíssa, a respeito dessa questão ambiental, né? Porque, por exemplo, eu já atendi alguns pacientes que a mãe, por exemplo, ela trazia que o filho tinha seletividade. E aí eu perguntava pra ela, mas você come isso? Não. Né? E aí entra justamente uma questão que é comportamental, que aí entra nessa parte de como que é oferecido isso pra criança. Sim. E aí acho que até a Ana consegue trazer isso melhor pra gente, porque envolve muitas coisas, né, Ana? Que não é só uma questão comportamental, mas o comer, ele também está atrelado muito às emoções, como a gente sabe, né? Exatamente. E a partir daí, isso tudo também começa a interferir dentro da história dessa criança com a comida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa questão de comportamento emocional, como que isso interfere justamente dentro da questão ali desse contexto, né, que nós estamos falando de seletividade. É importante a gente trazer à tona, falando em diagnósticos, que hoje nós temos diversos transtornos e diversas denominações sobre isso, né? Então, a gente está falando sobre seletividade alimentar, mas a gente tem que levar em consideração que o autista, ele também tem uma hipersensibilidade palatável, Sim. que é o quê? Talvez o amargo, para nós, não seja tão forte quanto é para o autista. Entendi. Então, ele recusa porque aquilo é muito para ele. É o sal, o azedo ou até às vezes o doce. Então, é uma hipersensibilidade palatável, por isso que ele seleciona os alimentos que ele consegue aí comer melhor, né? Entendi. Então, existe uma seleção que a gente tem que trazer em consideração, né? E nós temos também o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que aí é quando a criança, ela nega tudo. Então, você até comentou, né? Que a seletividade alimentar eu não como maçã. No TARI, ele não come nada. Nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de carne, nenhum tipo de verdura, nada. O cheiro dá ânsia de vômito e noja, né? O TARI, geralmente, ele começa na infância, tá? Nós não temos uma raiz. Pode ser emocional, pode ser de algum trauma, é multifatorial, Sim. digamos assim, né? E hoje eu vejo muitos adultos com seletividade alimentar, com TARI, adultos que têm diagnósticos de autismo também com hipersensibilidade palatável, né? E isso é muito importante a gente trazer, porque muitas vezes a família não sabe lidar com a seletividade alimentar, a família não sabe lidar com o TARI, porque o TARI, ele é bem intenso. Sim. É não e não. Eu brinco que eu falo assim, a frase clássica do TARI tem um prato lindo. Ai, olha, essa comida tá deliciosa. Você vai oferecer para essa criança ou para o adulto, e o adulto vai falar assim, eu não gosto. Mas você já provou? Não. Ele nunca provou, mas ele fala que ele não gosta. Por quê? Porque o alimento, ele passa uma insegurança. Entendeu? Não, ele não passa prazer. Quando a gente come por prazer, né? Sim, a gente come porque até é gostoso. Falou já isso no outro episódio, exato. Né? Sim. O TARI não. O TARI, o alimento é insegurança. Ele não quer experimentar, porque se ele experimentar e ele não gostar,
ele pode ter aí uma ânsia de vômito, ele pode realmente passar mal. Então, aí, será que entra no contexto de seletividade? Não, já é um transtorno. Então, isso é importante, né? Sim. E eu falo que a nossa alimentação, ela tá ligada desde o feto, né? Eu falo muito no consultório, para os pacientes, até nas redes sociais, as raízes do comer. A gente tem que levar em consideração quais são essas raízes do comer, né? Então, eu falo que a alimentação, ela já começa... As primeiras caixinhas do inconsciente já começa no bebê dentro da barriga da mãe. Sim. Entendeu? Então, como foi essa gravidez da mãe? Por quê? Esse bebê está sendo alimentado, né? Ele sente o que a mãe sente. E ele está sendo alimentado com os alimentos da mãe. Sim. Aí esse bebê nasce, né? Como que é o pós-parto dessa mãe? Porque a dieta dessa mãe vai passar pro bebê, entendeu? Os alimentos que essa mãe come já vai começar a trabalhar nas papilas gustativas desse bebê. Entendeu? Então, eu falo que a formação do paladar dessa criança começa desde o momento que ele nasce. Sim. Entendeu? Então, sim. a alimentação da mãe durante a amamentação é importantíssima, porque já vai trabalhando, né? Sim. Aquela mãe que tá com uma depressão pós-parto, ela não vai passar uma calma para esse bebê, ela não tá bem. Esse realmente. sentimento acaba vindo, né? E depois, na introdução alimentar, essa alimentação é tranquila, né? Sim. Nós sentamos à mesa para comer, como que é as telas dessa criança? Qual que é a relação que essa criança tem com o alimento? Sim. Como que é a alimentação da família? Isso é muito importante, Sim. né? Porque, meu filho não come, mas você come. Então, É o que exatamente. eu pergunto. Entendeu? Você come. Como que é a relação alimentar dessa família como um todo? Sim. Entende? Então, assim, eu atendi uma família que os pais são bariátricos. E eles estavam incomodados que a filha estava com sobrepeso. E aí, eles entraram em contato comigo. E não, porque ela tá com sobrepeso e tal. E aí, eu perguntei quantos anos fazia que eles tinham feito a cirurgia, né? E eles me falaram que tinham feito a cirurgia há 1 ano. Eu falei, vocês vieram trabalhando a mudança alimentar dessa criança? Não. Eu falei, vocês perderam peso, né? Vocês estão mais saudáveis porque vocês foram forçados. É uma cirurgia. Mas e a construção da alimentação dessa criança? Ela tá com sobrepeso porque o alimento representa várias coisas para ela. E ela foi acostumada a ter essa alimentação. Então, como mudar? Como lidar com isso, né? Sim. Tem que ser uma forma leve. Sim. Tem que ser... eu falo que na seletividade alimentar, no TARI, na hipersensibilidade palatável, precisa ter paciência. Sim. Muita paciência. O tratamento não é um tratamento rápido, né? E a família toda precisa estar presente e pronta para mudar, muitas vezes, o seu próprio hábito para que a criança consiga desenvolver essa alimentação melhor. Sim. Né? Ana, isso que você tá falando fez eu me lembrar da questão que a gente conversou no outro episódio que você participou, que se eu não me engano, foi o 4º episódio mesmo da primeira temporada. Depois o pessoal que terminar esse episódio aqui vai lá conferir, que tá muito bom também. Sim. Nossa, eu aprendi muito naquele episódio, muito mesmo. E que você trouxe essa questão, né, do que a mãe come, né, por conta até do processo de gestação e depois a parte da amamentação, né? Isso pra mim agora também, assim, faz muito sentido, porque eu acho que complementa exatamente o que a gente falou lá. Porque lá, o comer, realmente, ele está atrelado a prazer e emoções. Isso é fato, né? E naquele episódio, eu trouxe aquela questão, né, sobre o processo do nascer e que o nascer, ele é muito... vamos pôr até aqui um certo ponto traumático, né? Difícil, né? Que a gente sai de um ambiente
temperatura controlada, um ambiente super confortável, de repente a gente chega no mundo, né? E aí você respira e dói, e aí é você por você mesmo, você tem que lidar com todas essas questões da vida e tal. E aí a gente tem a nossa primeira sensação de prazer, que é a amamentação, né? E aí a Fabiane até trouxe, né? A Fabiane, que é a Nutri que participou também do outro episódio, ela falou que o leite materno, ele é doce. E a partir dali, nosso primeiro contato, então, depois que a gente nasce no sentido de sabor, né, é o doce. E o doce, ele acaba assumindo justamente esse fator emocional de conforto, Sim. né, que a gente busca. A gente vê nos filmes, né, a pessoa terminou um relacionamento, ela vai sentar na frente da televisão comendo o quê? Sorvete, né? Muitas vezes, muitas mulheres falam, né, ai, tô de TPM, eu quero um chocolate, né? O doce, né? E sabe o que eu tenho visto, né? Na minha atuação, já vi, foram acho que umas, não vou saber falar exatamente, mas foram algumas famílias que eu já atendi, que a criança que não foi amamentada, ela não liga pra doce. Ela não liga pro doce, ela não faz questão do doce. E isso é muito interessante, porque aí eu vejo muito de acordo com isso que você falou agora, né? O que foi oferecido para essa criança, né? Porque quando a gente fala que, por exemplo, que nem você trouxe a questão do que a mãe acaba por consumir, a criança ela vai acabar, né? E nesse caso, por exemplo, não é nem o que a mãe consumiu, é uma fórmula, por exemplo, Sim. né? E isso também pode impactar, não pode, mas impacta também na forma como essa criança ela vai lidar com os alimentos, né? Porque de uma certa forma, né, como eu disse, vários pais já me relataram que a criança ali, né, não foi amamentada, nossa, ele não se importa mesmo com doce, não faz questão, mas é aquela questão assim, ó, igual eu falei da maçã, eu não vou lá comprar, mas se tiver eu como, né? Então a criança é assim também, ela não faz questão, mas se tiver, beleza, eu como, né? Então assim, isso que você falou faz realmente muito sentido com essa questão, né? E quando a gente para pra analisar essa Tera, né? Tari. O contrário. Tari. Ele é um transtorno e ele é multifatorial. Mas aí no caso, ele tem essa possibilidade de tratamento que entra uma parte de dessensibilização, por exemplo, de ir introduzindo os alimentos, e até pergunto pra você assim, ele é algo que ele é seletivo no sentido assim, que você até falou, não é uma seletividade, é um transtorno, mas o que eu quero saber de você é assim, ele é específico, ele pode ser específico, igual você falou, é fruta, ou ele realmente pode chegar ao ponto de ele ser geral? Ele sendo geral, normalmente, como que essas pessoas lidam com isso? Porque eu imagino que isso traz, não só emocionalmente falando, porque assim, o comer é uma questão fisiológica, né? É uma necessidade básica. Eu fico aqui imaginando emocionalmente o quanto essas pessoas sofrem, mas fisiologicamente também, Exato, porque você vai ter fome, né? E como que é esse trabalho? Como que você, dentro da sua atuação, né? Ele é um trabalho que eu acredito também que seja multi, né? Nesse caso. Sim, com certeza. A equipe multidisciplinar é fundamental. Quando nós estamos falando de seletividade alimentar e TARI, a psicologia, a fono é importantíssimo, junto sim. com a nutrição, né? Uhum. Porque quando você recusa alguns alimentos, você está recusando, né? Você não está ingerindo diversas vitaminas importantíssimas para o desenvolvimento dessa criança e até para o adulto, porque eu vejo muita seletividade alimentar, muito TARI não tratado na infância que o adulto carrega até a idade adulta. Nossa. Entende? Então, assim, isso é muito importante trazer esse olhar, né? E como que é essa relação? Eu falo que o TARI, ele tem níveis também. Então, por exemplo, o nível maior... Eu tive um paciente que ele só comia pipoca. Então, ele não comia arroz, ele não comia feijão, ele não comia nenhuma fruta, nenhuma verdura, carne. Não, o almoço dele, se deixasse, era só pipoca. Então, pipoca no almoço, pipoca no jantar.
E aí, eu trago algo importante relacionado ao tare. O tare, o alimento, ele chega a ser tão aversivo. É um sentimento tão ruim que o tare, muitas vezes, ele deixa de ter fome. Como se o corpo se adaptasse. Como se o corpo se adaptasse. Essa Eu aí posso é ficar complicado, o é. dia inteiro sem comer, que eu não vou sentir fome. Uhum. E quando eu sentir fome, eu vou buscar o alimento de conforto. Que é aquele alimento que traz um conforto emocional. Cada pessoa vai ter um alimento. Às vezes é o chocolate, às vezes é um macarrãozinho que era da avó, às vezes... Então, assim, o tare, ele tem um alimento de conforto e ele tem uma recusa. E aí, o cheiro, só de sentir, por exemplo, sentir o cheiro do peixe. Nossa, que nojo. Então, quando a recusa é extrema, nós temos que começar aos poucos. Sim. Então, eu falo, a criança não come banana. Ela consegue ficar com a banana do lado da mesa? Entendeu? A dessensibilização. Nossa, eu trabalho muito Exatamente. isso. Exatamente. Sim. Dá pra criança descascar essa banana. Exato. Ela não precisa e provavelmente não vai, tá? Quando a sensibilidade é palatável, quando o tare e todos esses transtornos, todos esses diagnósticos que a gente fala, tem que ser aos poucos. Por isso que eu falei tanto da paciência, né? Então, assim, o paciente, a criança ou até o adulto, ele consegue estar com o alimento ou não? Ele não quer nem sentir o cheiro do alimento. Não, ele consegue. Então já estamos aí com um passo à frente, Sim. certo? Aí, trazer, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela não comia brócolis, em hipótese alguma. Então, eu perguntei pra ela, qual é o alimento que você mais gosta de comer? Por exemplo, no seu almoço. Ela falou, eu não posso ficar sem arroz e feijão. Eu falei, então vamos tirar um pedacinho. Sabe aquele pedacinho minúsculo do brócolis? A textura faz diferença pra você? Você gosta do crocante ou você gosta do mais molinho? Aí essa pessoa falou, eu gosto do mais crocante, na verdade. Eu falei, então tá, então só vai dar um susto no brócolis. Não vai deixar ele mais molinho. Pica esse brócolis bem pequenininho. Mas, Natália, não vai ser nada. Já é muito. Já é muito. Já é muito. Concordo. Com certeza. Tá? Então, Concordo. já vai ser muito. Mistura no arroz e feijão. Nossa, mas é isso daqui, isso daqui de brócolis. Se a criança aceitar, já é meio caminho andado, né? Então, assim, ela não come brócolis. Mas ok. E se a gente fazer uma receita com brócolis? Sabe? Só que algo importante na nutrição comportamental. Nunca esconda. Muitas mães têm o costume de fazer isso, né? Aí eu vou fazer lá uma torta, eu vou colocar um monte de legumes e vou esconder, né? Vou bater tudo no liquidificador e vou esconder. A criança sabe. A criança sabe. E aí, se ela descobre que você escondeu, perde a confiança. Perde a confiança, Sim, total. sim. E aí ela sempre vai ter uma desconfiança. Aí aquela ação do alimento ser incômodo, o alimento não traz segurança. Então, como que eu vou confiar na minha mãe se ela fez uma batida e eu senti o gosto daquele alimento que eu não como? Então, nunca esconder. Sim. E trazendo esses alimentos para perto da criança, né? Adicionar a criança no dia a dia, em cozinhar. Então, faz um dia do chefe. Exato. Monta uma receita. A criança vai falar assim, por exemplo, uma criança que não come beterraba. Mas eu não quero beterraba. Não, tá tudo bem. Se você não gostar, você não precisa comer. Porque tem muitas famílias que falam assim, se você não jantar, você não vai brincar. Se você não jantar, você não vai comer a sobremesa. Isso não dá. É uma condição. É uma condição, né? não funciona.
E isso pode até piorar o caso, Exatamente. tanto da seletividade alimentar, né? Principalmente a seletividade alimentar. Porque Sim. além de eu recusar aquele alimento, nossa, ele não me traz sensação boa nenhuma. Uhum. Porque eu tenho uma memória de uma condição, Sim. né? Ou então a seletividade alimentar vem até da parte emocional. Exato. Eu estava comendo aquele alimento, a criança estava comendo aquele alimento, teve uma briga dos pais. Pronto, a criança não vai comer mais aquele alimento. Porque inconscientemente, ele traz uma memória. Com Ana, certeza. eu quero trazer um ponto aqui sobre isso, porque você falando, eu tive um insight. Eu me lembrei de uma situação. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu vi uma informação, era uma pessoa, assim, ó, eu era bem novo, eu não vou me lembrar com tanta clareza, mas eu me lembro de uma pessoa, que eu vi a informação que uma pessoa tinha morrido porque ela tinha se afogado com café. Eu não conseguia mais comer. Eu tinha muito medo de afogar. Muito medo. E era uma coisa que era assim, ó, eu não conseguia comer nada, até água. Eu colocava água na minha boca, me dava um desespero tão grande que eu não sabia o que eu fazia com ela. Muitas vezes eu cuspia a água e aí depois eu ia aos poucos, sabe? Assim, foi algo que hoje eu tenho plena consciência, né? Até por conta da minha atuação, da minha formação, hoje eu consigo entender muitas nuances dessa fase do que eu vivi e o que aconteceu. Mas eu me lembro que muitas vezes eu tinha muita dificuldade de comer porque eu tinha medo de afogar. E eu ficava assim, eu mastigava muito, mastigava muito, mastigava muito. Aí eu conseguia engolir, mas eu engolia assim, morrendo de medo de afogar. Eu acabei, né? Obviamente trabalhei essas questões, tudo, mas eu não sei, nesse caso até se enquadra no TARI, né? Com certeza. Porque com era certeza. tudo, não era uma coisa em específico, chegava a ser justamente a água. E aí, eu me lembro que eu tinha muita fome. E é interessante o que você trouxe, que você não teve a experiência de engasgar. Não foi com Não você. tive. Você ouviu. Exatamente. Por isso que eu falo, psicológico, né? E dentro e aí, pra gente, né, já ir partindo até pra um fechamento, passa muito rápido, né, gente? Passa. Mas aí eu queria até ver com vocês, da gente falar um pouco justamente dessa parte agora, do que se configura a atuação conjunta. Por que eu falo isso pra vocês? Você trouxe, por exemplo, essa parte da dessensibilização. Dentro do consultório terapêutico, né, da psicologia, eu trabalho muito isso. Eu já fiz vários trabalhos ali dessa parte de dessensibilização com fobias, né? Por situações mesmo, por exemplo, eu atendi um caso uma vez que a pessoa, ela tinha muita aversão a um barulho em específico, porque remetia a uma experiência que ela havia tido, né? Quase um transtorno do estresse pós-traumático ali mesmo, né? E ficou muito aversivo. E eu fui trabalhando com ela que era um objeto em específico que ela tinha muito receio. E aí eu fiz exatamente isso que você falava. A pessoa entrava no consultório, o objeto tava lá. E eu não falava nada do objeto na sessão. Eu levava a sessão para um outro caminho, o que ela trouxesse ali e tal, mas o objeto, ele estava presente na sala. E eu percebia que ela olhava pro objeto e olhava para mim, tipo assim, o que tá aqui? Né? Em uma outra sessão, ele tava em outra estante, ele tava em outro lugar, até que a gente começou a ir mais... E assim... Hoje, né, essa questão está muito bem resolvida, ela consegue lidar com isso, mas é algo que, assim, foi dia após dia, Exato, é gradativo. pouco a pouco, o objeto só estava ali, ele não foi pauta de sessão enquanto conversa, mas no emocional ele estava sendo pauta ali pra ela, ela Exato. estava enfrentando uma questão, e gerava confiança também, porque eu, como terapeuta dela, se acontecesse alguma coisa, eu estava ali pra ajudar, né? E aqui, quando você traz essa questão, né, da dessensibilização, entra também dentro da área da psicologia, mas eu acredito daí, por exemplo, que a Raíssa,
como fono, ela vai trabalhar mais essa parte estrutural, né, da parte motora mesmo, até Sim. mesmo, né, Raíssa, essa parte mais sensorial até, enquanto que você, entra também nessa parte daí de suplementação, a Com parte certeza. emocional, todas essas questões, né? É. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra É gente sobre. importantíssimo a fono, porque a gente não pode finalizar esse episódio sem falar que muitas vezes a pessoa, a criança, ela tem a dificuldade de mastigar. Sim. Ela tem a dificuldade Pois de é. deglutir Exato. aquele determinado alimento. Então, Exato. uma carne, né, mas aquela criança, ela não consegue deglutir, ela não consegue mastigar, né? A textura é incômoda, mas por quê? Porque ele tem um problema, não é só emocional, não é só... É motor É também, Motor. né? É. Sim, quando a gente fala, né, principalmente em questões de apraxia, né, por exemplo, de transtornos motores até de fala, por conta das funções estomatognáticas que a gente tem, brevemente para vocês entenderem, a fala, respiração, deglutição, sucção e a mastigação. Uma não existe sem a outra, né? Isso é importante. Assim, a primeira sempre é a sucção, aí a partir daí vai vindo a deglutição, porque quando o bebê tá mamando, ele tem que fazer essa coordenação de respirar, deglutir e sugar ao mesmo tempo. Então, se tem uma falha nessa questão, vai ter dificuldade alimentar no futuro também. Porque é isso que você falou, né, Ná? Às vezes, assim, por exemplo, uma criança que usa chupeta por muito tempo, ela vai ficar com uma mordida aberta. É lógico que ela não vai conseguir mastigar por completo, porque ela não tem a dentição adequada para aquilo, né? Então, a gente precisa também trabalhar essas estruturas, entender qual que é o problema de alguma estrutura. Eu já ouvi muitas crianças, assim, que ficaram internadas por longos períodos de tempo, seja em UTI natal, seja por alguma outra questão, tendem a ter uma seletividade porque foram muito manipuladas nessa região oral e elas simplesmente não suportam o toque. Aqui, mesmo que seja da comida, mas é o toque. Que Porque é tão coisa. aversivo, porque foi tão manipulado, foi tão... E coloca tubo, e tira tubo, e coloca sonda, e não sei o que, e nananã, que não consegue. Ela tem uma aversão sensorial completa. Tem gente que tem problema com o som da mastigação. Sabe aquela coisa de que as pessoas se irritam Sei. com as pessoas mastigando de boca aberta? Eu sei muito Exatamente. bem. Marca chiclete, se irrita porque a pessoa tá mastigando de boca aberta. Aham. É uma outra questão de hipersensibilidade também. Então, a gente fazer essa dessensibilização também, como a Ana falou, da gente deixar aqui, beleza, você não vai comer a banana, mas tá bom, vai. Eu lembro que eu tinha uma paciente, até pouco tempo atrás, assim, no finalzinho do ano passado, que ela tinha seletividade alimentar, só que o problema dela era único e exclusivamente com frutas, né? Então, assim, a mãe dela falou assim, nossa, eu não entendo, porque ela come banana, mas ela não come uva. Né? Normalmente, com seletividade alimentar, a banana é uma coisa assim super aversiva, porque a textura é molenga. Sim. Não come uva de jeito nenhum. Falei, então tá bom, então a gente vai trazendo a uva. Aí, vamos cortar a uva. Eu fiz carimbo de uva com tinta. Sabe? Porque Sim. ela não tá comendo, mas ela tá pegando. Exato. Sim. Entendeu? Ela tá Olha, ali. gente, que legal. E aí, carimba a uva, fez a flor lá com a uva, ficou super feliz. Comeu em algum momento? Não necessariamente. Ela não precisa comer. Mas ela se sentiu segura de que o alimento está ali. E aí, Que legal. teve um dia que eu perguntei pra ela, eu falei, viu, mas por que você não gosta da uva? Que aconteceu, né? Por que você não gosta? Ah, porque teve uma vez que eu fui comer uva, eu comi uma, ela tava muito azeda. Olha lá. Aí depois disso eu parei de gostar de uva, porque eu tenho medo de que todas as vezes que eu vou comer uma uva, ela vai estar muito azeda e vai doer minha boca. A insegurança. A insegurança. a insegurança. Só que ela nunca exatamente. tinha falado isso pra mãe dela. E a mãe dela não sabia por quê, o que tinha acontecido. Ela só simplesmente parou de comer uva. Assim, sabe? Do nada, né? Do nada parou de comer uva. Então, beleza, vamos trabalhar essa questão da aproximação. Vai cortar a uva, vai fazer uma receita com a uva, vai fazer tudo que você puder imaginar com a bendita da uva, a gente vai fazer com a bendita da uva. Sim. Né? E aí, aos sim. poucos, assim, uma hora pode ser que ela coma, como pode ser que ela nunca coma. Mas ela vai Exato. saber que tá tudo bem. Se ela quiser comer uma hora, tá tudo certo, não vai acontecer nada. E aí né? entra essa questão que eu me lembro que até a Fabiane, ela até comentou, ela trouxe uma fala nesse sentido que ela falou assim, ó, a seletividade, ela pode ser trabalhada, mas ela tem que ser respeitada. Que aí entra justamente essa questão, né? Igual você mesmo acabou de falar agora. Ela pode comer a uva? Ela pode, mas pode ser que ela não queira também, nunca comer a uva. E aí entra essa outra parte que chega, por exemplo, as outras estratégias, né? Porque, por exemplo, existem
acredito eu, né, que existem substituições para determinados tipos de alimentos, do qual a gente pode estar vendo ali, enquanto realmente é aspecto nutricional, Exatamente, né? né? Então, a criança não come o arroz, mas nós temos a batata. Exato. Né? Como essa batata... eu não vou falar para ofertar uma batata frita, né? Sim. Mas você pode... A criança não gosta da batata cozida, porque daí entra a textura. A textura Sim. do cozido, ela não consegue. Mas e se você fazer uma batata assada? Né? E se você Sim. colocar temperos nessa batata? Então, ele não come o arroz, mas ele tá comendo carboidrato com a Sim. batata, por exemplo. Exato. Né? Até deixar a criança participar, né? Como você falou, né, do processo de fazer o alimento. Exatamente. Eu né? fiz isso. Porque tem muitos pais, Sim. assim, Então, que ficam, porque vai estar na cozinha, porque tem o fogão, porque tem a faca. Mas tem que participar, Tem. Tem. né? Teve Tem um que- caso que eu atendi em conjunto com a Fabi, que era uma adolescente que ela apresentava uma questão de seletividade. E aí ela fez, né, todo o plano alimentar com o que ela gostava ali, né, e trouxe algumas estratégias. E aí teve uma sessão que eu peguei justamente uma das receitas que estava dentro do plano, e ao invés da gente sentar e conversar, eu falei assim, não, agora nós vamos lá na cozinha da clínica, nós vamos preparar essa receitinha. eu lembro, esse dia foi Você tão... lembra? Ficou tão Ai, cheiroso. Ficou tão cheiroso, né, Eu Raíssa? lembro, eu tava lá. Foi mesmo. A clínica ficou cheirando, assim, era um bolinho. Nossa, ficou maravilhoso. Aí ela se divertiu pra caramba. A gente foi pro consultório depois pra comer. Ela gostou, ela comeu tudo. Então, E isso é era, muito- assim, uma coisa que ela não tinha tanta afinidade ali, né? Então, o trabalho conjunto, gente, ele faz toda a diferença, Total, né? total. Toda a diferença. Importantíssimo. Isso É essencial, né? Porque é onde a gente consegue justamente, vamos pensar assim, né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada um vem com uma peça, a gente Sim. vai encaixando, vai montando e as coisas começam a fazer sentido. Sim, Né? atualmente eu também tenho um caso que eu tô compartilhando com a Fabi, né? De uma criança pequenininha, de 2 aninhos. Imagina, gente, um bebezinho, tá? Mas petitiquinho mesmo. Que a questão que a mãe trouxe, que ela achava que existia uma seletividade, mas na verdade acabou virando uma coisa de que a gente percebe que ele não quer mastigar os alimentos. Né? Então, assim, ele coloca um pão inteiro na boca. Ele tem 2 anos, ele tem uma boca desse ele coloca o pão inteiro na boca, mas na hora de comer a maçã não come, na hora de comer um alimento mais crocante não come, justamente porque usa chupeta por muito tempo, a mastigação está alterada. E a gente tá tentando ali fazer ofertas de vamos cortar com formato de estrela, vamos descascar a maçã, então, se o problema for a casca, para ele conseguir comer. Até onde eu sei tá dando certo. Então, realmente, esse diálogo precisa ser constante. Não, Né, Nais? é importantíssimo, porque é que nem eu falo, né? Eu entro na nutrição comportamental e a neurociência do comportamento alimentar fala muito sobre os alimentos, ele tem significados para o nosso inconsciente. Com certeza. Então, assim, né? O leite, ele vai mais para o materno, né? Sim. Então, assim, o feijão, ele é um alimento terroso, estabilidade. Então, a criança recusa, aí a análise por que ela está recusando este determinado alimento que a gente vê muito na seletividade alimentar? É um problema de paladar? É um problema de mastigação, de textura, de deglutição? É um problema emocional? Que esse alimento traz algo inconsciente? Muitas vezes é inconsciente. Nós não sabemos, Exatamente. né? Sim. Então, essa equipe multidisciplinar é importantíssima. Porque você tem que saber diferenciar aonde está a dificuldade e o porquê que essa dificuldade acontece. Exatamente. Gente, vocês viram, né? Que é muita coisa. Nossa, dá pra gente fazer até mais episódios sobre isso, né? Porque o que a gente falou aqui é só, assim, a pontinha ali do iceberg, né? Porque tem tantas camadas, né? Essa questão da alimentação e das escolhas até mesmo que cada pessoa faz ou não, né? Que justamente está atrelada a vários aspectos, né? Eu quero falar pra vocês que, gente, de verdade, eu aprendi muito mesmo, tá? Eu imaginava que eu fosse aprender, mas assim, nossa, foi incrível esse momento com vocês. Muito obrigado mesmo por esse momento, obrigado por terem aceitado esse convite, né? Eu acredito de verdade que
esse episódio ele vai contribuir com muitas pessoas, porque eu falo aqui, né? Eu ouvindo me despertou lembranças, me trouxe memórias, né? Com certeza. Eu acredito que e todo mundo tem a sua história, tem a sua vivência, né? Tem as suas memórias, né? Sua memória referente à questão alimentar. Então, eu acredito que esse episódio ele vai justamente contribuir bastante com o nosso público, com as pessoas, porque é impossível, né? Você ouvir tudo que ouviu aqui e não aprender. Gente, foi... Assim, eu gosto muito desses momentos mesmo do podcast, porque a gente aprende muito, eu aprendo muito. E eu sou muito grato, né, novamente aqui, por vocês terem aceitado, tá bom? Espero que a gente possa ter outros momentos como esse, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Trazer mais alguma colocação? Eu quero agradecer o convite, sempre é uma honra estar presente. Eu também aprendo muito com os profissionais, com você sempre. Você sabe que eu admiro muito o trabalho do Fer e acabo conhecendo outros profissionais que trabalham na clínica. Sim. E eu tenho uma admiração pela clínica, pelo trabalho que vocês fazem, incrível. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Eu agradeço muito, Ná. Eu também tenho um carinho muito, muito, muito especial pela Ná, né? Admiro muito o trabalho dela. O Instagram, né, da clínica, da Natália, da Raíssa, vai estar lá na legenda do vídeo, né? Mas, gente, a Ná é uma influencer. Vocês vão lá ver que o conteúdo dela é realmente muito bom, é muito bacana. Assim, não tem como você não parar. Se ela apareceu na linha do tempo ali, já na linha do tempo, olha como eu tô ultrapassado, né? No feed, No feed. na For You. Quando aparece a Ná ali, não tem como não parar. Então, depois vocês acessam o Instagram dela lá, que realmente é muito bacana. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Raíssa? Queria agradecer também de novo, né, por poder estar aqui, né, falando de um tema também diferente da outra vez do que eu falei também. Sim. Pra vocês verem de novo, gente, como a gente falou no primeiro episódio, a fono realmente é uma coisa muito ampla. Muito ampla. Não dá pra, né, só Exatamente. colocar em uma coisa ali só, tem muito mais coisas, né? Gostaria Sim. também de agradecer ao Fernando de novo. Foi um prazer conhecer você, não tinha conhecido, só tinha visto outro episódio ali pela clínica, né? Gostei Sim. muito do papo que a gente Obrigada, teve, também. adorei também. Gostaria de agradecer de verdade de novo pelo convite, espero estar aqui mais vezes também. Com certeza, com certeza. Quero agradecer também a audiência, né? Todo mundo que acompanhou até aqui. Gente, precisando, vocês sabem onde nos encontrar, né? Clínica Gratitude, o Instagram da Ná vai estar anexado aí, né? Precisando, é só entrar em contato com a gente que nós estamos aí pra ajudar, ok? Não deixa de assistir os outros episódios, fiquem ligados que tem mais episódio aí pra vir, siga as nossas redes sociais que a gente vai atualizando tudo pra lá, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.